Olá pessoal, eu sou a professora Bruna Pati, professora de Ciências e Biologia e youtuber, e estamos aqui para mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje é água. Só que antes de a gente começar a falar sobre esse tema propriamente dito, eu vou pedir para vocês aqueles recados de sempre, né? Por favor, deixe seu like no vídeo, comenta, compartilha com os amigos, com a família, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Hoje a gente vai falar sobre uma parte da biologia, que é essa ciência que estuda a vida, né, que estuda os seres vivos. Por ser uma ciência muito ampla, ela vai ser subdividida em várias áreas. E uma das áreas é a bioquímica. A bioquímica, esse macro assunto, esse bloco, vai ser um dos assuntos mais cobrados no Enem nos últimos anos. Para quem me segue no Instagram, vai aparecer o arroba aqui embaixo, arroba professora Bruna Pati, vai ver que eu coloquei lá um post com os 7 assuntos mais cobrados no Enem nos últimos anos e a bioquímica estava lá. Hoje a gente vai falar sobre água, porque não dá para abordar toda a bioquímica em um único vídeo. A bioquímica vai estudar as reações químicas que acontecem no interior dos seres vivos. E hoje a gente vai começar a falar sobre os compostos químicos que compõem os seres vivos, né? Se a gente olhar para toda a diversidade da vida que existe, a gente vai se espantar ao constatar que todos esses seres vivos são formados por átomos dos mesmos elementos químicos. Eu costumo colocar numa palavra para vocês conseguirem gravar melhor, que é a CHOMPS. Né? O que é CHOMPS? É a abreviatura dos símbolos dos elementos que formam os seres vivos. C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, P de fósforo e S de enxofre. Então, tanto uma ameba, que é um protozoário, quanto uma árvore, quanto a gente, quanto um papagaio, um cachorro. Então, toda essa diversidade enorme de vida que a gente observa vai ser formado por apenas átomos desses elementos químicos. E aí você pode estar se perguntando, como assim, né? Seres tão diferentes entre si serem formados apenas por esses elementos químicos? Porque eles vão se organizar das mais diversas maneiras, formando essa diversidade enorme que a gente conhece. Então existem vários compostos químicos nos seres vivos e a gente divide em 2 grandes grupos, que são os compostos orgânicos e os inorgânicos. Qual é a diferença entre eles? Os orgânicos terão longas cadeias de carbono em sua composição, enquanto os inorgânicos não terão. Né? Os inorgânicos serão água e sais minerais, enquanto os orgânicos serão carboidratos, lipídios, vitaminas e ácidos nucleicos e proteínas. A gente vai falar sobre todos eles numa série de vídeos sobre bioquímica que eu vou fazer aqui para vocês. Mas hoje a gente vai começar a falar sobre água. Por que eu começo essa série de vídeos com a água? Porque a água é o composto mais abundante em todos os seres vivos que a gente encontra aqui no planeta Terra. Cerca de 50% da composição dos seres vivos, em média, será feita de água. Claro que terá suas variações em diferentes espécies. Então, quando a gente pensa em vida no planeta Terra, a gente precisa pensar sempre na água, tá? Então, nós, seres humanos, teremos cerca de 65% a 75% do nosso corpo formado por água. A água ela vai variar de acordo com 3 fatores. Vai aparecer aqui agora uma figura para vocês darem uma olhada. Primeiro fator, idade. Quanto mais velho uma pessoa é, menos água no corpo ela vai ter. Um recém-nascido tem cerca de quase 90% do seu corpo formado por água, enquanto que um idoso pode chegar aí a 60%, 65%. E um ser humano adulto, né, como eu, tem cerca de 70% do seu corpo formado por água. Repara e compara como é a pele de um bebê e a pele de um idoso. Né? O bebê tem a pele mais macia e uma grande parte da maciez se deve à grande quantidade de água que eles têm no corpo, enquanto o idoso tem a pele mais ressecada. Né? Tem até uma frase interessante que fala: viver é um processo de se desidratar, e é exatamente isso que a gente observa. A segunda taxa de variação é de acordo com a atividade metabólica do órgão ou da região do corpo que a gente está analisando. Vai aparecer para vocês outra figura aqui, mostrando essa taxa de variação com maiores detalhes. Eu vou comentar aqui algumas. Né? Então, por exemplo, enquanto no osso a gente tem cerca de 22, 25% de água na composição,
No cérebro, a gente vai ter cerca de 75%. O que traz essa diferença? A atividade metabólica do órgão. Quanto maior a atividade do órgão, mais necessidade de água ele vai ter, portanto, maior taxa de água na sua composição. E, é claro, a taxa de água vai variar de espécie para espécie. Exemplo, uma água viva tem quase 100% do seu corpo formado por água. Por isso ela tem esse nome, água viva. Você pode observar como que é o aspecto dela, gelatinoso. Tá? Então são essas 3 taxas de variações que eu falei. Grava bem aí que isso é muito importante. Já caiu bastante em várias questões de vestibulares. Bom, além da composição no corpo dos seres vivos, o próprio planeta Terra, é engraçado que ele se chama planeta Terra, mas ele vai ter mais água do que terra. Cerca de 3/4 da superfície terrestre vai ser formada por água, ou 75%, que vai se distribuir aí na forma de gelos, geleiras, até o ar atmosférico vai ter água na forma de vapor de água, rios, oceanos, lençóis subterrâneos e por aí vai. Agora a gente vai falar sobre a parte mais química, né? Que é a molécula de água. A molécula de água ela vai ser formada por átomos de 2 elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Ela vai ser formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Por isso a sua fórmula molecular é H2O. Se a gente parar para olhar, vai aparecer para vocês agora aí a foto da organização da molécula da água. Vocês vão perceber que ela se organiza formando um ângulo. Ela, no seu conjunto, é eletricamente neutra. Apesar disso, ela vai possuir distribuição desigual de elétrons em cada microrregião dela. Então, se vocês pararem para reparar, nessa figura que eu coloquei para vocês, tem um sinal de menos perto do oxigênio e um sinal de mais perto do hidrogênio. Isso significa que a região perto do oxigênio é eletricamente mais negativa, enquanto que a região perto do hidrogênio é eletricamente mais positiva. Então, apesar dela ser no seu conjunto eletricamente neutra, a gente pode dizer que ela é uma molécula polar, porque ela possui polaridade, ou seja, ela vai possuir diferença de cargas nas suas diferentes regiões. E isso, gente, vai ser muito importante para diversas propriedades da água que são essenciais para a manutenção da vida aqui no planeta Terra. Como que as moléculas de água irão se unir umas com as outras? Se a gente pensa numa garrafa d'água, num copo d'água ou mesmo na água da chuva, a gente vai perceber empiricamente que não é apenas uma molécula de água que forma esse grande volume. São várias. Como que essas moléculas se unem entre si? Através do que a gente chama de ligação de hidrogênio. Na química, os opostos se atraem. Então, uma molécula de água com a sua parte mais negativa vai ser atraída para a parte mais positiva da outra molécula de água, como está aparecendo na figura agora para vocês. A parte mais positiva vai se atrair para a parte mais negativa da outra e assim sucessivamente. Isso é o que a gente chama de ligação de hidrogênio. Então é essa ligação que acontece entre as moléculas de água pelo fato delas serem polares. Uma molécula de água consegue se ligar a 4 outras moléculas de água. Essa ligação de hidrogênio ela pode acontecer não somente entre as moléculas de água, mas entre água e outras substâncias também polares. Essas ligações de hidrogênio, apesar de serem ligações de fraca intensidade, irão trazer um fenômeno que a gente chama de coesão, que é a união entre as moléculas de água. A coesão vai ser responsável por várias das propriedades de água importantes que a gente vai falar agora. As propriedades da água, que são essenciais para a vida, para fins didáticos, a gente divide em 3 grupos, que são as propriedades ligadas à temperatura, a propriedade ligada à superfície e a propriedade da água como solvente. Agora a gente vai falar sobre as propriedades da água ligadas à temperatura, que são 3. O alto calor específico, o alto calor de vaporização e a alteração de densidade. Vamos começar falando sobre o alto calor específico. O calor específico é a quantidade de energia que eu preciso fornecer para uma substância para que ela aumente em 1 grau a sua temperatura.
A água tem um alto calor específico. O que isso significa? Eu preciso fornecer uma grande quantidade de energia para que a molécula de água consiga se aquecer. E isso por quê? Lembra das ligações de hidrogênio que a gente falou ainda agora? A energia que é empregada na molécula de água está sendo utilizada primeiro para quebrar as ligações de hidrogênio para depois a água começar a sofrer o processo de aquecimento. E isso é extremamente importante porque vai fazer com que a água atue como um amortecedor térmico, evitando variações bruscas de temperatura. Porque você imagina, se você está num dia aí muito frequente aqui no Brasil de verão, calorão, né, chegando aos 40 graus, com uma sensação térmica de mais de 40 graus, se a água do seu corpo, que é 70%, começa a aquecer junto com o ambiente, você ia acabar fervendo todas as suas moléculas. Então é muito importante que a água tenha essa propriedade. O alto calor de vaporização. Se vocês entenderam a primeira propriedade, vocês vão pegar essa rapidinho. Calor de vaporização é a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para que uma substância vaporize, ou seja, passe do estado líquido para o estado gasoso. A água vai ter um alto calor de vaporização. Quem está pensando que é por conta das ligações de hidrogênio, acertou. Por quê? Eu preciso fornecer uma grande quantidade de energia para que a molécula de água vaporize. E isso se deve às ligações de hidrogênio. Ela vai quebrar as ligações de hidrogênio para depois mudar o seu estado físico. E por que isso é importante? A água vai fazer a nossa regulação térmica. Pensa, quando está calor, o que vai acontecer com o nosso corpo? A gente começa a suar. Depois de um tempo que a gente sua, a gente vai perceber que aquela água do suor some, né? Por que ela sumiu? Na verdade, ela não sumiu, ela evaporou. Mas para a água conseguir evaporar da nossa pele, ela absorve uma grande quantidade de energia nossa para que ela consiga evaporar. E quando ela está absorvendo essa energia, esse calor, ela está fazendo a gente regular a nossa temperatura. Então essa é a importância da transpiração para os seres vivos. A terceira propriedade é a alteração de densidade. Essa é muito interessante e já caiu em diversas questões de vestibular. Densidade é igual à massa de um corpo sobre o volume que ele ocupa. A maior parte das substâncias, quando a temperatura diminui, vai se contrair. As suas moléculas se contraem. É só pensar na gente, né? Quando está frio, a gente se contrai para tentar se aquecer. É a mesma coisa que as outras substâncias fazem. Elas vão contrair suas moléculas. Quando elas contraem suas moléculas, o volume vai diminuir. Quando o volume diminui, a densidade aumenta. A água acontece o contrário. Então, quando você tem uma faixa de congelamento de 0 a 4 graus, quando a água está nessa faixa de temperatura, ao invés de ela se contrair, como as outras substâncias, ela se expande. Ou seja, ela tem uma alteração da densidade em relação às outras substâncias. Quando ela se expande, o volume aumenta e a densidade diminui, ao contrário das outras que eu falei para vocês. E é por conta disso, por exemplo, que um bloco de gelo enorme, como o iceberg, consegue flutuar na água líquida, porque a densidade da água no estado sólido, ou seja, na forma de gelo, é menor do que na água líquida, então ela fica flutuando. Você bebendo lá sua água com gelo, o gelo sempre vai ficar flutuando, ele não vai afundar no seu copo com água. É por essa propriedade também que se você colocar água na sua garrafinha no congelador até a boca, ela pode estourar, porque ela se expande quando está no estado sólido. Agora a gente vai falar da propriedade de superfície, que é a tensão superficial. Vocês já devem ter visto em algum lugar, ou fotos de livro, ou mesmo vendo ao vivo, né? Pequenos insetos, pequenos seres conseguem ficar sobre a água flutuando, sem afundar. E isso se deve a essa propriedade, que é a tensão superficial. As moléculas da água, na superfície, elas ficam afastadas uma em relação às outras, em relação às que estão embaixo dela. E isso faz com que essas moléculas fiquem como que esticadas, né? Pensa num contact de encapar livro esticado? É assim que ficam as moléculas da superfície da água. E isso vai fazer com que pequenos seres que sejam bem leves, a gente não vai conseguir flutuar na água, por exemplo, né? Isso vai fazer com que pequenos insetos, né, mosquitos, moscas, consigam ficar ali sem afundar. E é por esse motivo que a gota de água forma uma depressão temporária quando cai. Vou colocar aí na foto para vocês, né? O mosquito flutuando
e a gota de água formando a depressão temporária. Tudo isso se deve à tensão superficial. E por último, a gente vai ter a propriedade da água como solvente universal. E essa é uma das propriedades mais importantes que existe. O que é um solvente? Primeiro, antes de saber o que é solvente, a gente precisa lembrar o que é solução. A solução vai ter dois componentes, um soluto e um solvente. O soluto é a substância que vai ser dissolvida e o solvente é o que vai dissolver. Geralmente, você tem um líquido como solvente. A água é solvente universal, ou seja, ela vai dissolver a maior parte das substâncias que existem. Não são todas, mas é a maior parte, A água ela só vai conseguir dissolver as substâncias que são como ela, ou seja, substâncias também polares, íons, Ela não vai conseguir dissolver, por exemplo, óleo. Então, a gente divide as substâncias em relação à sua capacidade de se dissolver na água em dois grupos, as hidrofílicas e as hidrofóbicas. As hidrofílicas, hidro de água, filia de amor, de afinidade, elas terão afinidade com a molécula de água, ou seja, conseguem ser dissolvidas, açúcar, sal e por aí vai. As hidrofóbicas, hidro, água, fobia, aversão, são aquelas que não serão dissolvidas pela água. Exemplo, óleo, vai aparecer na foto aí para vocês. Água e óleo não se misturam, porque o óleo é apolar. Como que é feita essa dissolução? Vou colocar aí também uma foto para auxiliar na compreensão de vocês, que é o NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha. É o Na+, e o Cl-. Como que vai ser feita essa dissolução? Lembra que a molécula de água é polar e ela tem uma parte negativa e uma parte positiva? Assim como o cloreto de sódio? O que vai acontecer? A parte positiva da molécula de água vai envolver a parte negativa do cloreto de sódio, enquanto que a parte negativa da molécula de água envolve a parte positiva da molécula de sódio, separando. Então é assim que a água vai fazer a dissolução da maior parte das substâncias, Como o nosso corpo é composto basicamente por água, é aqui que vai acontecer as reações químicas, açúcares serão dissolvidos dessa forma, gases respiratórios serão transportados dessa forma, até mesmo os remédios que a gente bebe com água é por conta dessa capacidade da água de dissolver a maior parte das substâncias. Hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo, Quem não entendeu alguma parte, retorna a parte do vídeo. E se mesmo assim não entender, deixe seu comentário, com a sua dúvida, que com certeza eu vou ver e vou responder. Deixa seu like, compartilha com seus amigos que também vão fazer vestibular, com seus familiares, porque é importante a gente saber sobre a água, afinal de contas, somos todos formados primordialmente por essa molécula tão importante. Se inscreve no canal também e ative o sininho. Até a próxima!